Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Alan e essa é a nossa terceira videoaula referente ao estudo dos conjuntos numéricos, né? Lembrando que o foco aqui é mais voltado para o Enem. Existem outras duas videoaulas nessa playlist, né, cujo título é Conjuntos Numéricos para o Enem. Então, o estudo dos conjuntos numéricos com foco no Enem, assim como existem também outras playlists no canal, tratando de porcentagem, razão e proporção e problemas do primeiro grau, uma para cada um, no qual eu exponho os assuntos teóricos e ao longo dos dias aí eu vou estar postando exercícios, probleminhas que já caíram em Enems e vestibulares anteriores, tá certo? Na primeira videoaula dessa playlist eu falei sobre o conjunto dos números naturais e do conjunto dos inteiros, quer dizer, algumas propriedades e algumas terminologias importantes para as questões. E resolvemos também um probleminha interessante lá. Na segunda videoaula eu falei sobre o MMC, tá certo? Que é o mínimo múltiplo comum. Falei também sobre múltiplos, tá certo? Então dê uma olhada, dê uma conferida lá. E agora eu vou estar falando sobre divisores MDC. Esses problemas, problemas envolvendo divisores MDC são muito comuns no Enem. Então, dado isso, eu escolhi para estar abordando aqui. O que vem a ser um divisor, gente? Então, ó, é a ideia semelhante ao do múltiplo, né? Então, se um cara, um certo A é múltiplo de B, então B é divisor de A. Eu poderia definir dessa forma, mas eu posso definir de outra maneira, que é assim, ó. Dizemos que M pertencente a Z é um divisor, de N pertencente a Z, se existe K pertencente a Z, parece a definição de múltiplo, tal que este N é K vezes N, tá certo? Ou seja, na verdade, no final das contas M é múltiplo de M e M divide N, tá certo? Então é isso aí. Para dar alguns exemplos, a gente tem o seguinte, ó, 6 é divisor de 12, pois existe K igual a 2, tal que 6 vezes 2, ou seja, ou 12, na verdade, 12 igual a 6, 2 vezes 6, para colocar certinho, 2 vezes 6. Esse 2 é o nosso K, tá certo? É a mesma ideia de múltiplo, tá certo? Se um certo A, como eu falei, se A é múltiplo de B, então B é divisor de A, tá certo? A gente tem também, quando fala de divisores, a gente olha para um número e quer saber seus divisores, por exemplo. Então, o conjunto dos divisores é o quê? É o conjunto de todo mundo que deixa o quê? Resto zero quando a gente divide. Por exemplo, 12. Quem são os divisores de 12? Por exemplo, o 2 é um divisor de 12, o 4 é um divisor de 12. Por quê? Porque quando eu divido 12 por 4 dá resto zero, quando eu divido 12 por 2 dá resto zero. Então, o conjunto dos divisores é o quê? Então, se eu pegar um N pertencente a Z, eu vou definir os divisores de N da seguinte forma, ó. Divisores de N vão ser conjunto dos pontos M pertencentes, divisores, M é o divisor, M pertencente a Z, tal que M divide N. Isto é, deixa resto zero. Vamos pensar assim, Um parêntese. Então, temos aí, ó. Certo? Quer ver? Vamos dar alguns exemplos. Vamos pegar aqui os divisores de 12. Vamos calcular aqui os divisores de 12. Então, a gente sabe quais são esses números. O 1 e o 12 sempre são, quer dizer, o 1 e o próprio número sempre são divisores dele mesmo. Certo? Mais ou menos 1 e mais ou menos 12. A gente começa por aqui. Aí meio que a gente vai por teste, entendeu? Então, por exemplo, um dos divisores, quer dizer, existe uma forma de achar todos os divisores, eu não vou falar ela ainda, mas lá em análise combinatória a gente estuda ela, certo? Para você não passar batido em nenhum dos casos. Talvez eu até dê um exemplo aqui. Então, mais ou menos 1 é, mais ou menos 12, mais ou menos 2 também é, 2 divide, o 3 divide também, o 4 também divide o 12 e o 6 também. Então, esses são todos, Mas perceba que é um esforço muito grande para a gente saber todos esses caras. Imagina se o número for grande. Como é que a gente faz?
Aí, normalmente, as questões elas não são tão desumanas assim. Porque eu posso pegar um número e ele ter 200 divisores, pô, eu tenho que listar os 200, eu vou ficar 200 anos lá, 200 ou 300 anos fazendo a questão. Então, assim, costuma se perguntar o número de divisores, aí já é mais fácil. Quer ver? Então, se eu pegar um número n, ó, tem uma fórmulazinha para você calcular, por exemplo. Eu sei que aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisores vezes 2, né, que é um positivo e um negativo. 6 vezes 12 divisores, né? Então 12 tem 12 divisores, tá certo? Então, o número de divisores é dado assim, ó. Se eu pegar um n pertencente a z e olhar para a fatoração desse n, ó, eu vou ter assim, ó, 2 elevado a um alfa 1 vezes 3 elevado a um alfa 2. Olha, esse alfa pode ser 0, viu? Ele pode ser 0, 1, 2, qualquer número natural, né? Então você vai perceber o seguinte, se não aparecer o fator 2 na fatoração do número, aqui fica 0, certo? Então não é obrigado a aparecer o 2, nem o 3, nem o 5, nenhum desses. Então aqui são a fatoração dele em números primos, até um certo alfa k. Ou seja, eu tenho k números primos, certo? Que pertencem à fatoração desse número. O número de divisores desse número vai ser assim, ó. Vai ser você bota um hashtag, normalmente se usa esse cara aqui para dizer número de elementos de um conjunto. O número de divisores de 12 vai ser assim, ó. Né? Ou de n, no caso, né? Nosso caso ali é n, que já estão antecipando, né? A gente vai calcular o de 12, para a gente ver que a gente acha exatamente o mesmo valor ali. O número de divisores vai ser assim, ó. Eu vou pegar e somar 1 a cada uma dessas potências. E fazer o produto desses números. Tá certo? Vou fazer um exemplo aqui, você vai entender direitinho. Parece uma coisa complicada, porque a fórmula às vezes é difícil, né? Assim, grandona, hein? Mas é bem bestinha a ideia. Então esse é o número de divisores, tá certo? Vamos dar um exemplo com 12, né? Só que assim, esse aqui é o número de divisores positivos, né? Se você... Aqui é total, número de divisores total. Se você só quiser os positivos, você só pega isso aqui, sem multiplicar por 2. Por quê? Aqui, essa primeira parte aqui, só ela pura, esse produto aqui, é o divisores positivos, tá certo? Então aqui a gente tem duas fórmulas. Então se você só quiser os positivos, você só calcula esse pedaço aqui sem multiplicar por 2. Então aqui ele já acha os positivos e os negativos. Então, vamos colocar aqui um exemplo seguinte, ó, calcule o número de divisores de 12. Quer dizer, positivos, né? Vamos botar assim, né? Para a gente lembrar, né? Divisores positivos de 12. Como a gente sabe que cada divisor positivo tem um negativo associado, o oposto dele, então assim, fica fácil, né? Você só usa esse pedaço aqui da fórmula. Então, a primeira coisa que a gente faz é fatorar o 12. Então, fatorando 12, eu tenho 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, deu 2 ao quadrado vezes 3 a primeira, né? Então, aqui a gente aumenta 1, né? Soma mais 1, dá 3, a essa potência, ó. E aqui soma mais 1, dá 2. Então, o número de divisores positivos, né? Vamos botar assim, mais, né? De 12, vai ser o quê? 3 vezes 2. Esse 3 aqui, ó. E esse 2 aqui. Vai dar 6. De fato, perceba, né? Positivos. Mais 1, mais 2, mais 12, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 6. Se você quiser o número total de divisores, você multiplica esse número por 2. Tá certo? Por que isso, gente? É bem interessante, ó. Por que essa fórmula aqui é certa? Vamos pegar esse caso aqui, ó. Esse 2 ao quadrado, quer dizer, qualquer potência dessa aqui, ou menor que ela, na base 2, divide o 12, por exemplo. 2 elevado a 0 divide 12, 2 elevado a 1 divide 12, 2 elevado a 2 divide 12, certo? 3 elevado a 0 divide 12, que é 1. 3 a primeira, que é 1, que é 3, divide 12 também. Aí o que a gente faz? A gente pega o produto, ou seja, eu tenho quantas casas por de cima? 3. Quantas casas por de baixo? 2. 3 vezes 2, 6. Então essa fórmulazinha ela vem daqui. Por quê? Eu tenho quantas possibilidades de escolha de um alfa menor que divida esse número n aqui? Qualquer alfa que seja menor ou igual, quer dizer, qualquer valor que seja menor ou igual a alfa 1, de 0 até alfa 1, divide esse cara. Então eu tenho alfa 1 mais uma possibilidades. A mesma coisa para alfa 2 mais 1. Então eu faço o produto deles, eu tenho um número total de divisores. Tá certo? Então é como se eu combinasse esse vezes esse, depois esse vezes esse.
depois esse aqui vezes esse, depois esse aqui vezes esse, aí depois esse vezes esse e esse vezes esse. Então vai dar exatamente os 6 divisores positivos, tá certo? Nessa linha, a gente pode definir o máximo divisor comum. O que acontece? Quando eu tenho um número só, o máximo divisor comum de um número é ele próprio. Agora, imagine que eu tenha 2 números e queira de alguma forma, tem um problema bem interessante no final da aula, dividir esses 2 números, ou obter o maior número que divide ambos. Então, MDC é exatamente isso, né? O MMC, só para lembrar, MMC, mínimo múltiplo comum, a gente viu na aula passada, era o quê? Era o menor número, quer dizer, o menor múltiplo comum a ambos. Aqui eu estou querendo o maior divisor comum de ambos. Então, dados 2 números N e N, né, inteiros, o MDC de M e N, ou máximo divisor comum, né, indicado por isso aqui, ó, MDC, né, M, N, é o maior divisor comum de ambos. Na verdade é até redundante escrever, né? Lendo você já vê, maior divisor comum. Então só escrevi só para reforçar. Tá certo? Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui, ó, bem simplesinho. Para a gente calcular, por exemplo, o MDC de 12 e 18. Aí eu vou botar o método aqui, ó, MDC de 12 e 18. Como é que a gente calcula? Olha, existe um processo, eu não sei se eu vou dar uma forma alternativa de se calcular o MMC, tá certo? Aqui eu vou fazer um pouco diferente, que é o seguinte, ó, eu vou pegar aqui o 12, vou fatorar ele separadamente. Então, vou dividir aqui por 2, quer dizer, vou fatorar o 12 e o 18. Então, 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, deu 2 ao quadrado vezes 3 à primeira. 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, deu 2 à primeira vezes 3 ao quadrado. No caso do MDC, que é esse que estamos aqui, eu vou pegar as menores potências. Então, quando eu comparar aqui, ó, 2 ao quadrado com 2 à primeira, quem é o mínimo aqui? 2 à primeira, certo? Exatamente porque 2 à primeira divide esse número e também divide esse. Agora, 2 ao quadrado não divide o de lá, né? Então, 2 à primeira. Aí eu vou comparar agora o 3 à primeira com o 3 ao quadrado. Qual é que tem menor potência? 3 à primeira. Então, o MDC desses caras aqui vai ser o quê? 2 à primeira vezes 3 à primeira, que vai dar 6. Existem outras formas de você estar calculando isso aí, tá certo? Esse MDC. Tipo assim, você vai dividindo 18 por 12 até, né, não sobrar ninguém, aí você vai cair bem nesse 6. Você vai dividindo. Não vou entrar nesse método, você escolhe o método que você achar melhor. Esse aqui é o que eu uso, tá certo? Então, tá feito aí. Aqui a gente escolhe o mínimo das potências presentes. Ah, professor, se não aparecer a potência 3 aqui, no número, né, quem é que eu escolho? Eu escolho essa? Não. Aí você não escolhe o 3. Então, você vai escolher entre as presentes, aqui e aqui. Então, por exemplo, você pegou lá 2 números. Um deu 2 à quinta, vezes 3 ao quadrado, vezes 2 à primeira. E o outro deu... 5, né, a primeira aqui. Você fatorou. E o outro deu assim, 2 à quarta vezes 3 à quarta vezes 7. Aí você percebe que 7 só está aqui e 5 só está aqui. Então 7 só divide esse número e 5 só divide esse. Então não pode estar no MDC. Então aí você vai optar por quem? 2 à quinta ou 2 à quarta? 2 à quarta. 3 ao quadrado ou 3 à quarta? 3 ao quadrado. Você só vai pegar o que é comum aos dois e o menor ainda, porque 3 ao quadrado está dentro de 3 à quarta. Então essa é a lógica desse processo aqui, ele usa a fatoração, tá certo? Nessa linha agora, vamos fazer um exemplozinho bem interessante. Presta atenção nesse exemplo que eu vou estar colocando aqui, velho. Ele é muito importante. Vou apagar aqui, tá certo? Vamos aqui ao enunciado. Então, ele é a cara do que você vai achar quando você vê um probleminha de MDC, tá certo?
uma turma a 18 a meninos e 24 meninas. O professor de história, a gente vai ter que ajudar ele nesse problema, né? O professor de história deseja dividir estes alunos em grupos, de modo que todos, né, tenham igual quantidade de meninas, bem como igual quantidade de meninos. Tá certo? Então, uma das exigências é essa. Tem a mesma quantidade de meninos e meninos. Quer dizer, todos os grupos vão ter 3 meninas, todos os grupos vão ter 3 meninos. Ou todos os grupos vão ter 4 meninas e 2 meninos. Então, assim, a quantidade de meninas em cada grupo tem que ser a mesma e de meninos também. O grupo tem que ter, óbvio, meninas e meninos. Tá certo? Aí eu pergunto o seguinte, qual o maior... Tem sempre uma pergunta assim, qual o maior número de grupos possível? Qual o maior número de grupos nessas condições? E, além disso, uma outra pergunta importante também que a gente pode fazer é o seguinte, qual a quantidade de meninas e de meninos em cada grupo? Certo? São duas perguntinhas básicas que a gente vai responder, tá certo? Vamos tentar entender o problema. Deixa eu apagar aqui, gente, para poder não ficar o quadro muito cheio. Esse probleminha aqui ele é o centro da aula. Se você entender bem o EDC, é a ideia de que vai ser o maior número que divide ambos, o problema aqui está acabado. Então, ó, vamos ver o problema de novo. Uma turma há 18 meninos e 24 meninas. O professor de história deseja dividir estes alunos em grupos de modo que todos tenham igual quantidade de meninas, bem como igual quantidade de meninos. Quer dizer, não é que a quantidade de meninas vai ser igual a de meninos, viu? Que fique bem claro. Mas a quantidade de meninas em todos os grupos, de meninos em todos os grupos, vai ser a mesma. Qual o maior número de grupos possível nessas condições? É a primeira pergunta. E qual a quantidade de meninas e de meninos em cada grupo? Então, para eu ter essa maior quantidade, como é uma divisão, eu imagino que, e pede que seja a mesma quantidade de meninos e meninas, eu imagino que eu tenho que ter um número que divide esses dois números o maior número possível, que é exatamente o MEDC. Então, o número de grupos vai ser igual ao MEDC. De quem? De 18 e 24. Certo? Aí você vem aqui e fatora os dois. Ó. Você fatora o 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então deu 2 vezes 3 ao quadrado. Aqui você fatora agora o 24. Por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então fica 2 ao cubo vezes 3 a primeira. Então o MEDC de 18 e 24, que é o número de grupos, vai ser a menor potência presente aqui, ó. Então, como tem o 2 aqui e aqui, ele vai aparecer, só que ele vai aparecer a primeira, 2 a primeira. Como tem o 3 aqui, eu escolho 3 a primeira. Então, eu tenho que pegar o que está na interseção dos dois, o que tem em comum os dois, e pegar a menor potência. Então, vai ser 6 de novo. Vixe, os MEDC está tudo dando 6. Então, 6 é o número de grupos. Só que eu faço uma segunda pergunta.
E talvez é essa que costuma aparecer lá no Enem. Qual o número de meninos e meninas em cada grupo? Ou qual a quantidade total de integrantes, né, num grupo. Então aí eu tenho que pegar cada número e dividir. Ó. Então eu pego 18 dividido por 6. Isso significa o quê? Eu achei aqui 3. O que significa isso? 3 meninos por grupo. Então, esse 3 aqui, quando eu divido o 18, que é o total de pessoas, em 6 grupos, ficam 3 em cada grupo. Quando eu divido por 24 por 6, eu vou ter o quê? 4 meninas por grupo, que foi o que ele perguntou. Tá certo? Qual é o número de meninos e meninas em cada grupo? Agora, a pergunta interessante que também poderia surgir é o total. Quer dizer, como é que é um grupo desse? Ele é formado por quanto? Esses 6 grupos, né? Porque não são 12 grupos, viu, gente? O grupo vão ser só 6, com 3 meninos e 4 meninas. Então, vão ser grupos com 3 meninos e 4 meninas. Tá certo? Então, quantos grupos desse eu vou ter, por exemplo? Que vão ser, na verdade, o quê? 7 alunos. Então, eu vou botar o nome de 7 alunos aqui. Tá certo? Então, aí você percebe o seguinte, ó, se você somar esses dois aqui, ó, 18 com 24, né, você vai ver que vai dar quanto? Vai dar 42, né? Que dividido por 7, por 6 dá exatamente 7, né? Grupos de 7 alunos. Tá certo? Só que aqui ele teve essa restrição, né? A mesma quantidade de meninos e meninas. Então vão ter 6 grupos, né? 3 com 3 meninos, mais 6 grupos com 4 meninos. Aí eu vou juntar, na verdade 6 grupos não, né? Grupos de meninos, grupos de meninos. Só que eu tenho que juntar para ter um grupo só, com 3 meninos e 4 meninos, tá certo? Então, perceba como está o conceito de medecer preso a essa questão. Então, é isso que é o que eu peço que você faça. Identifique o conceito dentro da questão. Por isso que é importante você ter a aula de teoria. Porque se você já vai direto para o exercício, você aprende a coisa, mas fica um buraco lá. Tá certo? Então, veja pelo menos uma vez, não precisa ser no meu canal não, mas que seja um canal de alguém que tenha a playlist completa sobre um assunto. E não, eu vi uma questão massa. A não ser que você já esteja mais avançado. Aí é outra história. Aí você já já estudou a teoria, já está sabendo que é só revisar. E beleza, pode ir para questões, tá certo? Mas fica aí a dica de estudo, tá certo? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.